seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Procurando Cori. A ideia desse vídeo veio de um feedback negativo que eu recebi sobre o meu guia de estudos. O que aconteceu? Essa aluna comprou o guia e eu sempre peço os feedbacks de todo mundo que compra qualquer produto meu, pra eu entender se eles estão funcionando bem, se não estão funcionando, o que eu posso produzir a mais. E aí, essa aluna falou, o guia tá me ajudando muito a ter uma direção do que fazer, do que estudar, mas ele não me fala onde. E eu senti falta disso. E de fato, ele não tem como proposta explicar qual é o lugar que você vai buscar as informações, e sim quais informações você tá procurando, porque é pra ser um material mais introdutório mesmo, assim, uma pessoa totalmente perdida sobre a prova, por onde que eu começo? Tenta seguir esses 10 passos aqui, que acho que é o melhor caminho. E aí, o que eu pensei? Não era a intenção do meu produto ele ser um curso, do guia não, mas eu posso ajudar em um vídeo a pessoa saber onde que ela pode pesquisar as informações. E aí, por que esse vídeo demorou tantos meses pra sair? Porque eu também não tinha uma informação de onde exatamente estudar sozinho, porque eu acho que essas leituras que estão no editais, que eu converso um pouco sobre o edital, inclusive no guia, e sobre essas leituras que eles conduzem, eu acho elas muito difíceis e muito acadêmicas pra alguém que nunca teve contato com a história da arte. Então, eu não tenho um livro pra falar assim, galera, estuda nesse livro aqui sozinho, ou nesse site aqui, nesse lugar aqui, que você consegue resolver toda a parte teórica da prova sem precisar de ajuda. Eu não tenho essa informação. Mas eu achei um meio termo entre não deixar vocês sem o auxílio desse onde estudar e ao mesmo tempo sendo honesta com vocês em relação a não existe, na minha concepção, não pelo menos dos que eu já entrei em contato, um livro publicado que tenha uma linguagem acessível e que traga a história da arte de um jeito que envolva e que faça sentido para qualquer pessoa, independente de como foi o ensino de arte dela, do tanto de contato que ela tem pra arte. A solução que eu cheguei foi, eu produzi um curso de História da Arte. E a bibliografia que eu usei para esse curso, acho que pode ser um bom caminho para vocês. É lógico que eu preciso ser honesta com vocês. Eu sou formada em artes visuais. Eu tô acostumada com a linguagem acadêmica, eu já sou um pouco mais velhas. Às vezes as pessoas estão prestando no vestibular e elas têm 18, 16 anos de idade. Eu sei que no ensino médio a gente não entra muito em contato com essas linguagens um pouco mais acadêmicas e que, de fato, torna o processo muito mais difícil. Mas eu acho que com esse apanhado bibliográfico, com todas essas opções que eu vou passar para vocês hoje, isso pode facilitar um pouquinho o processo de quem vai optar por estudar totalmente sozinho. Ou às vezes não é nenhuma opção, né, gente? Vamos ser honestos. Às vezes quem precisa estudar totalmente sozinho pro vestibular de artes, aqui são as minhas recomendações de leitura. Então, para você, aluna que me deu o feedback de o seu guia não respondeu onde eu precisava estudar, esse vídeo é para você. Basicamente, o que eu vou fazer nesse vídeo com vocês é falar o nome de cada um dos materiais e meus pontuamentos sobre ele. Antes de qualquer coisa, procura a apostila do Prévia. O Prévia é um cursinho gratuito para preparatório para o vestibular de artes visuais aqui em São Paulo. O problema é que ele é presencial e tem um número reduzido de vagas, mas a apostila dele tá lá de graça no link da bio do Instagram para qualquer pessoa. Então, tá full perdido? Comece na apostila do Prévia, gente. Vai ter todas as fichas do que você precisa estudar. Quando eu prestei vestibular, eu estudei pelo Prévia, tanto pela apostila quanto depois eu entrei pro cursinho e eu fiz o cursinho lá. Eu confesso que pra mim era um pouco solto, eu ficava um pouco perdida, eu não sei como tá agora, mas na minha época, você tinha que estudar História da Arte antes da aula, e eu nunca tive História da Arte na vida, então eu, Júlia Santos Oliveira, não consegui estudar tão bem sozinha, tanto que eu entrei na Unesp, eu passei, mas a minha nota na prova de habilidades não foi muito boa. Na verdade, minha nota nada, foi muito boa. Passei na quinta lista. Então, assim, é uma opção legal, mas eu acho que você precisa reforçar com outras leituras. Outro ponto, eu não sei como tá a apostila do Prévia agora, porque faz muitos anos que eu não revisito e eu sei que eles refizeram ela. Não se esquece que você precisa estudar análise de obras, que você precisa estudar escrita em arte. História da Arte 4, do Alexander Emmerich, é um livro que ele, aparentemente, pelo que eu entendi, ele faz parte, na verdade, da grade de artes visuais da UF, né? Então, ele é um livro que ele é como se fosse, a apostila de História da Arte 4 é um livro de História da Arte contemporânea e História da Arte moderna, focado no internacional, mas também tem capítulos sobre arte nacional. Pontos positivos sobre esse livro. Eu gosto muito do jeito que ele faz análise de obras. Eu acho que, inclusive, vocês podem aprender muito sobre como fazer análises, como escrever sobre arte lendo ele. Ponto negativo é que ele não tem uma organização cronológica. Ele é um livro que cada capítulo ele tem uma proposta um pouco conceitual. Talvez para quem tá entrando agora nos estudos em arte, isso possa ser
um pouco bagunçado. Como eu acho que vale a pena você entrar em contato com esse livro? Quando você já tem a lista dos movimentos, que é o que eu tinha, por exemplo, eu tinha lá o meu plano de aulas do meu curso, eu ia lendo os capítulos de acordo com o movimento que eu já tinha listado antes. Esses 3 livros que eu vou falar agora, eles são os principais que eu usei durante a minha graduação, ou seja, que os meus professores da faculdade passaram, e 2 deles aparecem muito nos editais, que é História da Arte, do Gombrich, Arte Moderna, do Argan e Arte Moderna, da Amy Dempsey. O meu favorito deles é a Arte Moderna da Amy Dempsey, que eu entrei em contato só nos meus últimos anos de faculdade. Por que eu adoro o Amy Dempsey? Ele é bem mais organizado, é como se fossem fichas, sabe? Bem separadinhas. Essas fichas, elas facilitam, porque tá assim, o nome do movimento e tudo sobre esse movimento. Então ele é bem mais organizado. Qual que é o ponto ruim do Amy Dempsey? Eu acho que ele fala muito sobre os movimentos individualmente e ele não facilita tanto de criar conexões entre um movimento e outro, entre a história da arte como um todo. Que não é o caso do livro do Gombrich. Por quê? Porque o Gombrich, ele é um material muito avançado, ele tem uma coisa muito reflexiva, de falar sobre conexões de movimentos, da relação da arte com a sociedade. Ele é um material muito bom para você escrever questões com mais aprofundamento, não só sobre o movimento artístico, mas sobre toda a leitura e escrita de arte. Só que ele é uma leitura muito chata, muito densa, é um livro gigante, e ele tem umas brisas, assim, que ele se perde, às vezes parece meio que um ensaio, uns devaneios. Então, pra quem tá estudando, tipo assim, tô chegando na história da arte agora, eu não recomendo começar pelo Gombrich. Eu acho que você pode pegar os capítulos dele como leituras adicionais quando você já tiver uma noção prévia de cada movimento, que é o caso, por exemplo, se você pega pra ler Amy Dempsey primeiro. Só que o Gombrich, ele é sobre toda a história da arte. O Amy Dempsey é só arte moderna e arte contemporânea. Então, da arte da antiguidade e Idade Média, até antes, tudo que aconteceu antes da arte moderna, eu não tenho um livro, assim, que tenha uma leitura super fácil e acessível pra recomendar pra vocês, infelizmente. No caso do Argan Arte Moderna, eu acho que ele tem uma linguagem um pouco mais fluida, ele fica num meio termo entre o livro da Amy Dempsey e o do Gombrich, porque o Gombrich é muito aprofundado e reflexivo e cara de ensaio, e a Amy Dempsey é como se fossem fichas. Então, o do Argan, ele fica num meio termo entre os dois. Eu acho que ele é um pouco mais direto e organizado que o Gombrich, mas ele também não é tão resumex igual a Amy Dempsey. Minha recomendação começa, se é a história da arte moderna e contemporânea, começa por Amy Dempsey, depois você vai lendo capítulos de Argan e Gombrich pra complementar. Pro, você falou que de antes da modernidade, você não tem um livro objetivo para recomendar. De fato, um livro não tem, mas eu tenho um curso que eu fiz na plataforma Coursera, que é uma plataforma de cursos de universidade. São cursos muito bons. Eu já fiz alguns cursos de arte moderna, arte contemporânea, arte e educação por lá. E o que eu tenho para recomendar de história da arte para vocês é o História dell'arte, Arte Prehistórico al Renascimento e História dell'arte del Barroco al Pós-Moderno. No caso, o primeiro que eu falei, que é do Pré-Histórico ao Renascimento, ele para pegar o recorte que o Amy Dempsey não cobre, por exemplo. Ele tem uma organização super objetiva, fácil de pegar. As aulas são curtas, material escrito muito bom, muito completo. Qual que é o problema? Tá em espanhol. Então, se você não fala espanhol, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Nada que não dê pra jogar um Google Translate em cima. E tem algumas aulas, não sei se é o caso desse curso, porque eu fiz em espanhol, mas que você consegue colocar ele pra transcrever tudo que a pessoa falou em um texto traduzido. Se não der, gente, Google neles, ChatGPT neles, entendeu? No caso do Coursera, nem todos os cursos você precisa pagar. Não sei se ainda tá assim. Mas antigamente, quando você não pegava o certificado, você conseguia assistir o curso inteiro, só ficava sem certificado e não pagava. Eu dei uma olhada em algumas teses de doutorado também, de mestrado, então tem Teoria das Cores do Godet, que foi para estudar um pouquinho do que os artistas lá do impressionismo estavam entrando em contato sobre cor e estudo de cor, para entender um pouco melhor como eles pensavam sobre cores naquela época, porque cor foi uma coisa fundamental de ser trabalhado no moderno e pós-moderno. Não que não fosse antes em outros movimentos, mas é porque foi aquele momento que a gente podia focar muito nas cores. Então eu acho que vale a pena ler alguma coisa sobre isso para melhorar suas análises de obras e seu entendimento de alguns movimentos. Tem um artigo que uma professora minha passou na faculdade, que ela me orientou para eu escrever um artigo na época da faculdade, que inclusive foi publicado. O nome é Análise de Obras de Arte, que ele é um artigo, na verdade, de um curso, é da Academia Luso-Italiana. Também vou deixar tudo tá o link na descrição, gente, relax. Mas o grande ponto dele é que ele me ensinou a analisar obras de arte. Tem o do Leandro Serpa, que é Arte e Europa, América da Modernidade ao Mundo Contemporâneo, que foi um artigo que foi publicado numa revista muito bom também, que ele é bem resumidão sobre os movimentos de história da arte, mas é um resumidão que, tipo, ele não é explicando o movimento e trazendo, tipo, algumas reflexões sobre
o que cada movimento muda na história da arte. Eu gosto muito, ponto negativo, não tem todos os movimentos. Ele é um artigo sobre arte moderna e contemporânea, até no moderno e contemporâneo ele é bem reduzido. Pra parte cronológica, então te ajudar, por exemplo, a montar uma linha do tempo, que eu acho super importante, eu usei um artigo do jornal da USP, que é As Melhores Linhas do Tempo sobre a História da Arte da Internet. E desse artigo eu puxei o do Metropolitan Museum, o Met, gente, que é o Met Gala, que é o museu lá de Nova York, que ele tem uma linha do tempo hiper, ultra, mega completo. Isso aí você bota a mão no fogo, que exato tão certo. Pra mim, o ponto de dificuldade dele é que ultra detalhado. É até submovimentos, até de Egito Antigo, não sei o quê. Então, comece com uma coisa um pouco mais simples e use o site do Metropolitan pra você entender um pouco melhor. Ponto negativo também tá em inglês, né, gente? Mas aí, tradutor nele. E claro, o site do Google Arts and Culture, ele tem muitos artigos sobre movimentos artísticos. Tem ali pra você olhar as obras, tem artigos sobre os artistas. O site do Google Arts é maravilhoso, é super acessível, uma delícia de ler e de pesquisar. Problema. É um site inteiro cheio de coisa. Então você já precisa de uma pré-noção do que você tá procurando lá. E o que eu recomendo? Vai estudar a história da arte totalmente sozinho. Você pega aquele vídeo que tem super antigo no meu canal do que você tem que estudar pra prova de habilidades. Lembrando, tem que assistir aquele outro também sobre as atualizações, porque a USP e a Unesp de Bauru, eles estão puxando antes de moderno e contemporâneo, lembre disso. Então a gente estuda todos os movimentos, é o que eu tô fazendo com os meus alunos já. E aí você pega essa lista de movimentos e vai procurando em ordem cronológica, um por um. Primeiro nessas leituras que eu coloquei mais simples, depois nas mais complexas. Também vale a pena você ver o que você se adapta melhor. Cada pessoa funciona melhor com um tipo de texto, e acho que é importante você ver qual desse apanhado bibliográfico que eu coloquei pra vocês é mais interessante pro seu caso. Ficou difícil, né? Ai, gente, eu sei, eu sinto muito, mas realmente o vestibular de artes, ele é muito inacessível ainda. As artes visuais são as artes que menos chegam no grande público. O estudo para o vestibular de artes, eu acho um estudo muito complexo, ele abrange muita coisa, ele é bem reflexivo, ele é aprofundado e é difícil achar as informações. E é por isso que eu criei um curso de História da Arte. E assim, esse vídeo, obviamente, não é pra vender curso, gente. Se pra você essas informações já são suficientes, que eu passei agora, vá com Deus. Estude elas que dá certo também. Você consegue passar sem o meu curso. Eu nunca vou sentar com vocês aqui e falar que você precisa de qualquer produto meu pra passar no vestibular. Mas se é do seu interesse, porque o curso tá com preço bacana e tem a opção de parcelar em até 12 vezes, e se você tá vendo esse vídeo até o dia 31 de dezembro de 2025, tem o cupom de lançamento. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Mais desconto ainda, 30%. Então, qual que é a ideia do meu curso de História da Arte? Facilitar seu trabalho. Você não tem que olhar esses livros um por um, porque eu já fiz isso, demora muitos meses. E também porque tem a parte didática, né, gente? Sou eu que tô explicando cada movimento, tá organizado bonitinho, tem material escrito. Tem 3 bônus muito legais pra ajudar vocês a estudarem, que um é pra ajudar vocês a saberem como vocês rendem estudando. Inclusive, esse material de bônus do curso, vou deixar de graça aqui na descrição, que eu acho que ele vai ajudar, inclusive, quem não vai conseguir fazer o curso e vai estudar sozinho, porque ele é pra ajudar vocês a organizar os seus estudos. Basicamente, eu peguei a minha parte de formação de educadora e eu tô falando com vocês ali naquele material. Ó, gente, tem essas formas de inteligência, tem essas maneiras de se relacionar com o conhecimento, tem lá um testezinho pra você identificar como que funciona melhor pra você absorver conteúdo, e tem ideias de como você pode conduzir os seus estudos para facilitar o processo. Esse bônus tá aqui de graça na descrição. Os outros 2 bônus do curso, um é com a lista de todos os movimentos de toda a história da arte, com vários artistas de cada movimento para ajudar vocês a criarem o seu repertório, que é ter quem citar na hora da prova, saber identificar artistas, saber identificar movimentos. E o último, que é meu favorito, que ajuda muito os meus alunos, e eu trouxe direto das minhas aulas particulares, é uma planilha de como estudar para cada um dos vestibulares. Então, ó, USP, Unesp, Unesp de São Paulo, Unesp de Bauru, Unicamp, estuda desse jeito, faz isso aqui. Esse é maravilhoso, esse ajuda muito a se organizar. Ele é pensado para quem não pode estar comigo nas aulas particulares, mas ao mesmo tempo quer a minha ajuda e quer meu acompanhamento para a parte teórica, tá bom? É um curso voltado para a parte teórica da prova de habilidades. E tem um outro convite para vocês. Agora, no dia 26 de novembro, vai ter a imersão, em novembro de 2025, tá, gente? Você tá vendo esse vídeo depois? Cada ano tem a imersão em dias diferentes. Mas você também pode comprar o conteúdo gravado através do link que tá aqui na descrição, para fazer um resumão de tudo que você precisa saber para todas as provas de habilidades baseadas no edital do ano. Então, se você tá vendo esse vídeo agora em 2025, vem com convite para vir na imersão com a gente, vai ser super bom esse
evento rende muito, já salvou muitas vidas de muitas pessoas. E se você tá vendo esse vídeo depois do dia 26 de novembro de 2025, você pode acessar a gravação para te ajudar a te nortear um pouco pro estudo dos vestibulares. Eu só não recomendo que no segundo semestre do seu ano de provas você assista a imersão de anos anteriores, porque ela é baseada em como foram as últimas provas, em leitura do edital do ano. Então é interessante comprar a imersão mais ou menos até julho de 2026, se você for comprar a gravação, não for participar ali no ao vivo com a gente, porque aí você vai ter uma noção do que aconteceu no último ano. Agora, se você tá vendo esse vídeo depois de 2026, então entra nas minhas redes e vê quando vai ser a próxima imersão, a imersão do seu ano. Acho que é isso. Deixa nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre tanto estudar sozinho, ou o curso, ou a imersão. Eu vou adorar ajudar vocês nos estudos. E lembra que o Procurando Cores, ele é um canal para tentar acessibilizar o vestibular de arte. Então é claro, aproveita o curso. Então, é claro, é o meu trabalho. Se você quiser conhecer ele, os links estão na bio. Mas qualquer dúvida que você quiser deixar sobre as provas que eu puder te ajudar, estiver no meu alcance, coloca aqui nos comentários que eu faço o que for possível, tá bem? Boa sorte nos vestibulares, você consegue. Lembra que eu estudei sozinha e eu consegui passar, não foi a melhor performance, mas deu. E que é possível sim estudar sozinho pro vestibular de artes. É dificultoso, é mais dolorido. É um pouquinho desagradável, mas também dá, gente. Nem o meu curso, nem o curso de ninguém é item obrigatório pra passar em qualquer prova, ok? Conseguem sozinhos também. Mas se quiser ajuda, o link tá na bio. Beijocas, boa sorte nas provas. E pra quem tá vendo esse vídeo no ano, espero que você se junte a gente à imersão do dia 26, porque vai ser muito bom, facilitar muito a sua vida para as provas, ok? Tchau, tchau.